Olá pessoal, professor Carlos Portela. Vamos dar prosseguimento às aulas de Análise de Projetos Sistemas 2. A aula de hoje vai tratar sobre o modelo de maturidade com foco no CMMI Dev. O CMMI é um conjunto de modelos integrados de maturidade e capacidade que abrange diversas disciplinas. Foi desenvolvido pelo SEI, Software Engineering Institute, da Universidade Carnegie de Mellon. CMMI permite que o processo de desenvolvimento de software evolua e ganhe maturidade de forma gradual por patamares de maturidade. Então vocês vão ver que eles definem níveis de maturidade, são 5 níveis, onde cada nível desse tem um conjunto de disciplinas que a instituição deve implantar na sua empresa a fim de representar essa maturidade. Então essa progressão permite que o software seja produzido de forma sistemática, dentro dos prazos pré-estabelecidos e com níveis de qualidade que também são pré-estabelecidos e controlados. Então, assim como a gente falou na aula de Scrum, Ruby e XP, que eles trazem vários métodos, ferramentas para tentar fazer com que haja qualidade nesse processo, aqui também no modelo de qualidade, ele traz subsídios para que a gente possa obter essa qualidade e ter um certo controle sobre o processo. Então, nesse sentido, seguindo esse modelo CMMI Dev, a gente tem um processo mais mensurável, também mais gerenciável e controlável. Mensurável no sentido de que eu posso medir esse meu processo através de métricas específicas. Gerenciável, que eu vou ter uma visão mais transparente sobre o que está acontecendo durante esse processo. E controlável, que eu vou poder realizar ajustes de acordo com os meus objetivos e possíveis desvios em relação ao planejamento inicial. Então, além da integração dos modelos e redução dos custos com melhoria de processo, há também outros objetivos associados ao CMMI, como o aumento do foco das atividades, a integração de processos existentes, eliminar inconsistências, reduzir duplicações, fornecer terminologia comum, assegurar consistência com a norma ISO 15504 e flexibilidade de extensão para outras disciplinas. Ao invés de cada organização ter um termo para poder chamar a área de requisitos, por exemplo, ele traz terminologia comum relacionada a essas etapas do processo e demais conceitos associados. Essa consistência com a norma 15504 está relacionada ao processo de avaliação. Como a gente falou agora há pouco, o processo torna mensurável. Eu consigo avaliar e medir qual é o nível de maturidade do meu processo, seguindo os parâmetros dessa norma 15504. Então, uma série de conceitos relacionados com o CMMI, onde a gente tem aqui a área de processo, por exemplo, planejamento do projeto, onde eu vou ter um propósito, notas introdutórias e vou verificar quais áreas de processo são relacionadas a esse planejamento do processo. Por exemplo, gerência de riscos. Cada área de processo tem objetivos específicos e objetivos genéricos. Os objetivos específicos possuem práticas específicas, que têm produtos típicos de trabalho, que são artefatos que vão evidenciar o atendimento de uma determinada prática específica, e subpráticas, que é o passo a passo para que eu possa executar uma determinada prática. Já os objetivos genéricos têm práticas genéricas, também tem as suas subpráticas e elaboração. Agora a gente vai ver cada um desses conceitos. A área de processo são práticas relacionadas em uma área que, quando executadas de forma coletiva, satisfazem um conjunto de metas consideradas importantes para trazer melhoria nessa área. Metas específicas se aplicam a uma área de processo e tratam de características que descrevem o que deve ser implantado para satisfazer essa área de processo. São utilizadas nas avaliações para auxiliar a determinar se a área de processo está sendo satisfeita. As práticas específicas são atividades que são consideradas importantes na satisfação de uma meta específica associada. As metas genéricas aparecem em diversas áreas de processo, então essa área poderia estar associada não só a planejamento do processo, mas também a gerenciamento de requisitos, por exemplo. As práticas genéricas oferecem uma institucionalização que assegura que os processos associados com a área de processo serão eficientes, repetitivos e duráveis. Aqui, quando eu falo de institucionalização, eu estou falando de implantação, de fazer com que aquela prática seja incorporado no dia a dia da organização. Os produtos de trabalho típicos, como eu mencionei anteriormente, eles são evidências, são artefatos de saída de uma prática específica. Então, elas vão provar de que eu estou seguindo aquela prática. Exemplo, uma lista de requisitos, ela prova de que eu estou fazendo essa licitação de requisitos no meu projeto.
E as subpráticas, que são descrições detalhadas que fornecem direcionamento para a interpretação de práticas específicas ou genéricas. Como mencionei, um passo a passo detalhado para que eu possa executar uma determinada prática, ser específica ou genérica. Então são diversos conceitos, mas eles ficam mais claros à medida que eu vá aplicando e exemplificando eles. Então vamos verificar aqui. Área de processo, gerência de requisitos. Qual seria uma meta específica dessa área de processo? Gerenciar requisitos. E o que diz essa meta? Requisitos são gerenciados e inconsistência com o plano de projeto e o produto de trabalho são identificados. Então essa é a minha meta, gerenciar meus requisitos e verificar se eles estão consistentes com os demais artefatos, como plano de projeto e outros produtos de trabalho que são relevantes nesse contexto de definir o escopo do meu sistema. E qual é um exemplo de prática específica dessa área de processo? Manter a rastreabilidade bidirecional entre requisitos. O que é essa rastreabilidade bidirecional? Ela envolve tanto a rastreabilidade horizontal quanto a vertical. A rastreabilidade horizontal é entre requisitos, então um requisito depende de outro, e a rastreabilidade vertical é entre requisito e um produto de trabalho, como um caso de uso, como um plano de projeto. E quais seriam exemplos de produtos de trabalho típicos? A matriz de rastreabilidade, um sistema de acompanhamento de requisito, e vão evidenciar que essas práticas estão sendo seguidas. Exemplo de metas e práticas genéricas. Uma meta genérica, aqui no nível 2 de capacidade ou maturidade, seria institucionalizar um processo gerenciado, como eu falei, fazer com que esse processo seja seguido na organização. E a prática genérica seria estabelecer uma política organizacional, onde essa política organizacional eu poderia definir diretrizes para que aquele processo fosse seguido pelas pessoas da empresa. Bom, vamos falar um pouco mais aqui sobre esses conceitos. As metas específicas e metas genéricas são componentes exigidos do modelo, ou seja, são obrigatórios. Então, por isso, eles devem ser atingidos pelos processos planejados e implementados para a organização. Já as práticas específicas e práticas genéricas são componentes esperados, ou seja, eles descrevem o que uma organização normalmente implementaria para satisfazer o componente exigido. Então, eu posso customizar a maneira, a forma com que eu sigo essa prática. No exemplo que eu dei de gerência de requisitos, uma forma que eu falei seria definir uma lista de requisitos, mas eu poderia fazer isso através de um mapa mental ou de use stories. Há várias formas de se realizar essa prática. Já as subpráticas, produtos de trabalho típicos, entre outros, são componentes informativos do modelo que vão auxiliar quem for usar esse modelo a entender as metas e práticas e como elas devem ser satisfeitas. Então, de maneira geral, esses componentes informativos vão dar detalhes para auxiliar o usuário do modelo a começar a pensar como ele vai atender aquelas metas e executar aquelas práticas. Quanto a representações, o CMMI tem a representação contínua, que trabalha com níveis de capacidade, onde é feito um agrupamento de áreas de processo por categoria e a avaliação da capacidade é feita por área de processo. Então, eu vou escolher quais áreas de processo serão avaliadas. Eu não quero que seja avaliado um conjunto de áreas de processo. Eu quero que seja avaliada somente a minha gerência de requisitos ou somente meu planejamento do projeto. Já na representação por estágio, eu trabalho com níveis de maturidade. Então, eu faço agrupamentos de áreas por nível e avaliação da organização, não somente das áreas de processo. Mas, independente da representação, as áreas do processo abordadas são as mesmas. Só muda a forma que eu vou avaliar essas representações. No CMMI, as áreas de processo são organizadas em 4 categorias, sendo a primeira gerência de processos, que tem atividades relativas à definição, planejamento, distribuição de recursos, aplicação, implementação, monitoramento, controle, avaliação, medição e melhoria de processo. Então, quais são as áreas de processo envolvidas? Foco no processo organizacional, definição do processo organizacional, treinamento organizacional e, no nível mais avançado, desempenho do processo organizacional, inovação e desenvolvimento organizacional. A próxima categoria é gerência de projetos, que envolve atividades de gerência de projetos relacionados ao planejamento, monitoramento e controle. Então, envolve as seguintes áreas de processo: planejamento de projetos, monitoramento e controle de projetos, gerência de acordo com fornecedores, gerência integrada de projetos, que já é nível avançado, assim como gerência de riscos
integração de equipes e gerência quantitativa de projetos, que são exigidos nos níveis mais altos de maturidade. A categoria de engenharia engloba atividades de desenvolvimento e manutenção que são compartilhadas entre as disciplinas de engenharia, por exemplo, engenharia de sistema e engenharia de software. Então, envolve gerência de requisitos, desenvolvimento de requisitos, solução técnica, integração de produtos, verificação e validação. Já a categoria de suporte trata de processos que são utilizados no contexto da execução de outros processos. Então, no nível básico, a gente trata de gerência de configuração, garantia da qualidade do processo do produto, medição e análise. E no nível avançado, de ambiente organizacional para integração, análise de decisão e resoluções, análise de causa e resoluções. Cada área de processo dessa é bastante extensa, pessoal, e tem as suas práticas específicas e genéricas a serem alcançadas. A gente falou na aula passada sobre gerência de implantação, vocês viram que só aquele processo da MPSBR é bem complexo de ser executado, que eu estou só falando o nome dessas áreas de processo, mas cada uma tem um detalhamento através de suas práticas e metas. Vamos falar um pouco mais sobre a representação por estágio, que trabalha com níveis de maturidade. O que é um nível de maturidade? É um plano bem definido de um caminho para tornar a organização mais madura. Então, o próprio modelo já sugere um conjunto de áreas de processo que uma organização no nível 2 deve atender para que ele possa ser categorizado naquele nível. Nesse sentido, existem 5 níveis de maturidade e cada nível desse representa uma camada na base para a melhoria do processo de software. Então, o nível 1 é o nível inicial, o nível 2 gerenciado, o 3 definido, o nível 4 é o gerenciado quantitativamente e o nível 5 é o nível de melhoria. No nível 1, a organização ela não tem a maturidade para poder seguir nenhum processo, então por isso que está aqui em branco, eu não tenho nenhuma área de processo. Já no nível 2, eu tenho gerência de requisitos, planejamento do projeto, monitoramento e controle do projeto, gerência de configuração, gerência da qualidade do processo. Então essa representação por estágio, ela tem os níveis de maturidade, onde cada nível vai ter área de processo, e essas áreas de processo vão ser estruturadas em metas específicas e metas genéricas, onde a meta específica tem práticas específicas e metas genéricas têm um compromisso, habilitação, implementação, verificação e implantação, que são características comuns associadas a práticas genéricas. Então, a representação por estágio disponibiliza uma sequência pré-determinada para melhoria baseada em estágios que não deve ser desconsiderada, pois cada estágio serve de base para o próximo. Então, para mim atingir o nível 4, eu preciso também atender os níveis anteriores, como nível 3 e 2. O nível 1, que é o inicial, como antecipei para vocês, ele é ad hoc, ele é informal. Então, há poucos processos são definidos e o sucesso depende de esforço individual. A gente precisa ter aquele herói na equipe para poder salvar, já que não tem um processo definido. O nível 2, ele é chamado de repetível, porque as políticas de gerência e desenvolvimento de software são definidas e seguidas, e é o nível mais difícil de alcançar, porque ele é uma quebra de paradigma. Eu estou partindo de um processo informal para um processo que eu consigo repetir ele para vários projetos. O nível 3, que é chamado de definido, o processo básico para as atividades de gestão e engenharia, ele deve ser documentado, padronizado e integrado em um processo padrão para a organização. A gente já viu esse conceito de processo padrão na disciplina, né? Onde eu tenho um conjunto de disciplinas e de atividades que eu posso replicar para cada instância de projeto que eu vou realizar na minha instituição. O nível 4, chamado de gerenciado, medidas detalhadas do processo de software e da qualidade do produto são realizadas. Então, processos, produtos e da qualidade do produto são quantitativamente compreendidos e controlados. E o nível 5, que é a otimização, a melhoria contínua do processo é proporcionada pelo feedback quantitativo do processo e pelas ideias e tecnologias inovadoras. Então, nessa representação por estágio, a maturidade é medida por um conjunto de processos. Então, é necessário que todos os processos atinjam o nível de maturidade 2, por exemplo, para que a empresa seja certificada nesse nível 2. Não basta apenas uma área de processo daquele nível atingir, tem que ser todos de maneira igualitária.
Então, se quase todos os processos forem nível 3, mas apenas um deles estiver no nível 2, a empresa vai atingir somente o nível 2. Já na representação contínua, eu trabalho com nível de capacidade. O que é o nível de capacidade? É um plano bem definido que descreve a capacidade de uma área de processo. E existe nesse sentido 6 níveis de capacidade. Cada nível representa uma camada na base para a melhoria contínua do processo. Assim, níveis de capacidade são cumulativos também, assim como na representação por estágio. Nesse sentido, um nível de capacidade mais alto inclui os atributos de níveis mais baixos. Exemplo, para atingir o nível 5, eu tenho que atingir o nível 4, 3 ou 2. Uma vez que os modelos CMMI são projetados para descrever níveis discretos de melhoria de processo, os níveis de capacidade eles provêm uma ordem recomendada para abordar a melhoria do processo dentro de cada área de processo. Então, nessa representação contínua, eu tenho mais a visão por categorias de gerenciamento de projeto, gerenciamento de processo, de suporte em engenharia, onde eu posso escolher, eu quero trabalhar com o planejamento do meu projeto e com a garantia da qualidade para atingir o nível 3. Eu posso escolher quais áreas de processo eu vou trabalhar e em quais níveis eu vou tentar alcançar. Nessa representação contínua, eu tenho áreas de processo, onde cada área tem metas específicas e metas genéricas, e as metas específicas possuem práticas específicas, e as metas genéricas possuem práticas genéricas que vão estar relacionadas a os níveis de capacidade. Então, a representação contínua ela possibilita que a organização possa utilizar a ordem de melhoria que ela melhor considera que vai atender seus objetivos em termos de negócio, e por isso que ela se caracteriza por níveis de capacidade. No nível 1, o processo é executado de modo a completar um trabalho necessário para a execução de um processo. No nível 2, a gente trata sobre como planejar a execução e confrontar o executado contra o que foi planejado. No nível 3, o processo é construído sobre as diretrizes do processo existente e é mantida uma descrição desse processo. No nível 4, é quando o processo é gerenciado quantitativamente através de estatísticas e de outras técnicas associadas. No nível 5, o processo é gerido quantitativamente, é alterado e adaptado para atender necessidades de negócio ou necessidades estratégicas da organização. Bom, e qual a representação é melhor? A contínua ou por estágio? A contínua vai ser indicada quando a empresa deseja tornar apenas alguns processos mais maduros. Então, geralmente é recomendada quando já se utiliza algum modelo de maturidade ou quando não pretende usar a maturidade alcançada como modelo de comparação com outras empresas. De fato, eles estão focados ali naquela área de processo. Então, eles querem a melhoria daquela área, não de um conjunto de áreas e não se comparar com outras empresas que trabalham com esse modelo por estágio. E essa representação por estágio já vai ser indicada quando a empresa já utiliza algum modelo de maturidade por estágio e ela quer utilizar o nível de maturidade alcançado para comparar com outras empresas. Olha, a gente é nível 3 e nossos concorrentes são níveis 2, por exemplo. Ou quando ela pretende usar o nível de conhecimento obtido por outros para a sua atuação. Afinal de contas, essa representação por estágio ela trabalha com um caminho pré-definido. Então, são especialistas do modelo falando que se você seguir aquele caminho pré-definido, se você atingir aquele nível de maturidade naquela área de processo, você vai estar naquele patamar de qualidade no mercado. Então, nessa representação por estágio, quais são as áreas de processo no nível 2? Gerência de requisitos, planejamento de projeto, monitoração e controle de projeto, garantia da qualidade do processo do produto, gerência de acordo com fornecedores, gerência de configuração, medição e análise. No nível 3, gerência de projeto integrada, definição do processo organizacional, foco no processo organizacional, treinamento organizacional, desenvolvimento de requisitos, solução técnica, integração do produto, verificação e validação, gerência de riscos, análise, decisão e resolução. E nos níveis mais superiores, no nível 4, a gente trabalha todos aqueles níveis anteriores e foca aqui também na gerência quantitativa do projeto e no desempenho do processo organizacional. Já no nível 5, eu vou abordar análise de causas e resolução e inovação e implantação na organização. Bom, e qual a relevância do CMMI no mercado internacional? Esses são dados de 2016, tá, pessoal? Quando eu fiz
esse levantamento. Na época, haviam sido realizadas 11.500 avaliações em todos os continentes, sendo aí que o continente que tem mais avaliações foi o continente asiático, seguido da América do Norte. Para vocês terem uma ideia dos custos associados para implantar esse modelo, dados aqui também de 2016, quando eu atuava profissionalmente, o valor de uma certificação CMMI do custo introdutório era de R$ 2.900, considerando o valor do real frente ao dólar na época. Para implementar o nível 2, era aproximadamente US$ 40 mil, então dava R$ 124 mil, e a avaliação desse nível, não basta que eu implante, eu também tenho que pagar a avaliação, era aproximadamente US$ 30 mil, o que dava R$ 93 mil na época. Isso sem contar a passagem e hospedagem diária dos avaliadores, que geralmente são de outros países. Então é isso, galera. Essa aula foi para apresentar mais a estrutura CMMI, o seu objetivo, as suas áreas de processo. Esse modelo foi uma das motivações e a principal base para a definição do modelo nacional MPS-BR para a melhoria do processo de software, que vai ser o assunto da próxima aula. Então, até a próxima, galera.